O Leandro aparece aí de figurante, tá? Qual a maior dificuldade dos jovens no dia de hoje? A ansiedade, por conta que os jovens de hoje procuram se aproximar mais com as coisas do mundo do que se intelectual mais com as coisas de Deus. E isso acaba prejudicando a mentalidade de Deus. Oi, meu nome é Suzane, esse é meu marido Davi. Oi. Na nossa opinião, o problema dos jovens de hoje é não conseguirem lidar com as suas próprias emoções, não reconhecer as suas próprias emoções, se comparar com as outras pessoas, querer agradar as pessoas, e tudo isso no ambiente virtual, tudo isso acontecendo no ambiente virtual. Então é um problema também que envolve identidade e isso faz eles sofrerem muito. Na verdade, eu acho que atualmente é celular. A maior dificuldade que eu tenho hoje. E eu deixo um alerta para os pais, fique atento a essa dificuldade que o jovem tem, porque eles estão perdendo muito tempo visualizando o celular e muitas vezes deixam as coisas mais importantes que eles têm para fazer de lado. Então é um aviso muito importante para os pais, para ficarem atentos sobre isso, e para os jovens. Dizer para vocês que tem outras coisas mais importantes, tem um livro, tem atividade do seu colégio que você vê, muitas vezes para o celular. Na minha opinião, eu acho que são as más companhias, porque a palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Bem interessante que a palavra é seja luz. Como é que a geração pode ser luz se muitas vezes não consegue vencer esses problemas? Então hoje, vou só projetar para vocês, 50% dos adolescentes hoje no Brasil referem que estão viciados em celular, em dispositivo móvel. Depressão, ansiedade e suicídio estão em alta na juventude. Já estão superando muitas outras doenças. Saiu um estudo recente que 40% da população está sofrendo algum nível de depressão. E os jovens estão nesse ambiente. Então, perante esses problemas, como é que eu posso ser luz num ambiente de escuridão? Como é que eu posso ser luz aí fora? Porque a palavra de Deus diz, seja luz. E que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Gente, se eu falar para vocês que quando eu converti, eu era jovem. Eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 30. Mas quando eu converti, eu sofri uma resistência muito grande por parte da minha família. Eu sofri uma resistência muito grande por parte da minha faculdade. E, gente, eu realmente permiti Jesus modificar meu coração, minha vida. E Jesus foi fazendo a obra em mim a ponto de que eu comecei a ser luz. E meus pais começaram a ver isso em mim. A palavra de Deus diz, seja luz, e que as suas boas obras repercutam nos homens. Ela está dizendo assim, dê bom exemplo. Que as obras que acontecem na tua vida e na minha, que Jesus opera, que as outras pessoas possam ver. E ver como Jesus mudou a tua vida, como mudou a minha vida. Então minha mãe e meu pai, minha mãe falava assim, você não vai negar a tua religião, você não vai dar carona para crente. E eu falava assim para ela, mãe, o importante é que eu sou nova criatura, eu falava para ela. Mãe, o importante é que eu sou nova criatura. E gente, a minha mãe e meu pai foram vendo tão exemplo na minha vida, de Cristo mudando a minha vida, que eu comecei a sair e me importar com pessoas que eu nunca me importei. Deus colocou famílias na minha vida, em que eu fui a porta para Jesus entrar naquelas famílias. Então, dentro de um ano, eu saí, gente, de um novo convertido para uma área com mais de 40 pessoas. Minha mãe olhou para mim, meu pai olhou para mim, e aí eu nunca fiz um apelo para o meu pai. Eu só procurei dar bom exemplo para ele, em Cristo. E vocês sabem o que aconteceu? Meu pai, simplesmente, eu estava na porta da igreja,
e meu pai entrou na porta da igreja e veio à frente entregar a vida dele ao Senhor. Mas por quê? Porque eu passei a ser luz dentro de casa. E aí, eu estava no meio da faculdade de medicina, bem no meio. Aí sabe o que aconteceu? Eu ia para todas as festas da faculdade. Quando eu converti, eu comecei a dizer não. Uma vez eu vesti uma camisa escrito Jesus e fui para a faculdade de medicina. Cheguei lá no Cesupa com a camisa Jesus, aí todo mundo dizendo assim, Jesus no peito. Eu falei, no peito e no coração. E aí eu começava a falar todo o tempo. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento eu estava numa mesa da faculdade, e aí eu fui puxar meu livro de anatomia e caiu minha Bíblia no meio da mesa. E todo mundo perguntou para mim, Luan, tu lê a Bíblia? Eu falei, eu leio e medito todo dia. Cara, que legal, não sei o que. E começaram a falar da Bíblia lá comigo e eu preguei para eles. E aí, gente, a partir daquele momento, eu comecei a ser luz dentro da minha faculdade. Quando tinha prova, chamo o Luan para orar pela prova. Aí eu ia lá para frente, gente, quem estudou, estudar, vamos orar todo mundo, eu orava. Então já comecei a ser fonte de luz dentro da minha faculdade. O meu amigo falou assim, Luan, eu nunca ouvi música cristã, mas aquela música Galileu que eu ouvo todo dia no carro quando a gente vai para a faculdade, eu não consigo mais parar de ouvir ela. Então, gente, ser luz, Jesus está dizendo, seja luz, que a luz não pode ser ofuscada, apagada por esse mundo. A gente precisa fazer diferença, as pessoas precisam ver a diferença de Cristo em nossas vidas. Quantos creem nisso essa noite? O segundo ponto da mensagem é: